Ok, pessoal, meu nome é Rafael Pemolini, eu moro aqui na Inglaterra, em Londres, há 17 anos, e primeiramente gostaria de desejar uma feliz Páscoa a todos e agradecer de coração por você estar disponibilizando o tempo em que, num momento tão especial como a Páscoa, onde todos estariam com a família, mas disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para estar aqui assistindo a nossa live. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Michele Quadros, eu moro nos Estados Unidos há 19 anos. O objetivo da nossa live é informativo. É mais para nós dividirmos a nossa opinião com vocês, compartilharmos a nossa opinião com vocês das coisas que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos e no United Kingdom, na Inglaterra, onde o Rafael está. E outra coisa também, de última hora, nós recebemos confirmação da presença de dois convidados especiais que nós teremos hoje. Uma é a Lilian Patrício, da Itália, falando diretamente da Itália, e representando o Brasil, o nosso doutor Carlos Baumann, ok? Então, nós estamos muito felizes que eles tiraram tempo do dia deles para estarem aqui conosco hoje. Então, agora o Rafael vai começar a dividir estatísticas, né, do que o vírus Covid-19 está causando no mundo, né? E nós também, esse objetivo da live também é, não, além de informação, é conscientização, porque nós aqui nos Estados Unidos, em Londres, na Itália, estamos, de certa forma, vivendo coisas que pode ser que o povo brasileiro venha a viver. Nós esperamos que não, mas nós somos brasileiros, nativos do Brasil, e temos nossas famílias aí, e sentimos a obrigação também com a comunidade brasileira de dividir as nossas experiências. Então, agora eu vou passar para o Rafael aí. Então, pessoal, vamos passar para os números mundiais aqui. É muito importante nós termos uma noção dos dados mundiais para, assim, nós podermos ter um ponto de comparação entre o mundo e o país de onde vivemos. Eu vou tentar passar um pouco aqui desses dados, então. Na sequência, nós iremos passar os dados detalhados da Inglaterra, Estados Unidos e Itália. E depois o Dr. Carlos vai passar os dados do Brasil. Bom, nós temos um número total de 1.790.000 casos no mundo. Esses dados foram atualizados às 9 horas da manhã, horário de Londres, 5 horas da manhã, horário de Brasília. Então, desse número, desse 1.790.000, 108.192 pessoas morreram, vieram a óbito. Mas também nós devemos focar na parte construtiva, na parte boa disso, que são 390.000 curados. Sendo que 40.000 foram curados em 2 dias. Contigo, Michele. Sim. E aqui nos Estados Unidos, como vocês têm acompanhado nas notícias aí no Brasil, né, nós temos quase que 1/3 dos casos do mundo, né? Nós temos aproximadamente 500.000 infectados aqui nos Estados Unidos. O Rafael está mostrando aí imagens, isso aí é de um hospital em Nova York. Só em Nova York, por exemplo, tem mais de 100.000 infectados. É uma coisa assim devastante. O governo está mandando caminhões para removerem os corpos dos hospitais. Isso aí que vocês veem são corpos, né, alinhados lá no corredor do hospital para serem retirados. E na foto de baixo mostra ali uns 4 ou 5 corpos, um em cima do outro, o pessoal removendo dos hospitais. É uma coisa assim alarmante, devastante, de certa forma, que não é brincadeira, né? Graças a Deus, muitas das pessoas assistindo hoje, e nós não fomos pessoalmente impactados de uma forma pessoal, ou, né, alguém próximo de nós não contraiu esse vírus, mas isso não é brincadeira, né? A forma de nós nos protegermos é a forma de proteger os outros também, né? Não é só a respeito de nós, mas as pessoas que estão à nossa volta e a nossa comunidade, porque é uma coisa devastante o que está acontecendo. E a quantidade de mortos nos Estados Unidos é mais ou menos, aproximadamente,
20 mil pessoas mortas já, e curados aproximadamente 30 mil curados. Em Los Angeles, por exemplo, eu moro em Los Angeles, como a maioria de vocês sabem, tem mais de 8 mil casos, tem aproximadamente 300 mortos. Isso, hoje, é uma das maiores pandemias que nós temos experienciado no nosso tempo de vida, para a maioria da gente. Então, não é uma coisa de take lightly, né? Ou de não dar atenção que é merecida. Sim. Bom, agora vamos passar para os números aqui do Reino Unido, então. Aqui no Reino Unido nós temos 78.991 casos, até o presente momento, até as 9 horas da manhã, onde os dados foram atualizados. Temos 9.875 mortes, e desses aí foram 300, dos casos, foram 344 curados, incluindo o Príncipe Charles, que chegou a contrair a doença, mas conseguiu se curar. E tem também o primeiro-ministro Boris Johnson, que contraiu a doença e ficou lutando pela vida. Ficou na UTI por alguns dias, no respirador, e conseguiu se recuperar, e agora saiu do hospital hoje e está em repouso por 2 a 3 semanas. Só ontem aqui, morreram 917 pessoas. Foi o dia onde morreram mais, ou teve um número mais elevado de mortes aqui. Mas aqui acredita que irá aumentar, porque chegou o verão aqui, está chegando a primavera, está esquentando o tempo, e ontem o pessoal foi para os parques. Então a polícia teve muito trabalho ontem, porque aqui a medida de restrição é muito forte. A pessoa pode sofrer uma multa, pode sofrer detenção, pode sofrer, a lei funciona aqui. Então ontem meio que a polícia perdeu o controle disso, porque o pessoal foi em massa para os parques. E para se ter uma ideia da gravidade da situação, só no meu bairro tem 459 pessoas infectadas. Aqui no meu bairro. Toda vez que eu saio, que é raramente que eu saio de casa, que eu vou ao supermercado, aquelas pessoas frequentam aquele supermercado também. Então, a importância do método de prevenção, luvas e máscara, é muito importante, porque o vírus é real, está ali fora, é o inimigo invisível. Shelley? Sim, agora vamos falar um pouquinho da quarentena, né? Que todo mundo está experienciando, né, em todas as partes do mundo. Como eu disse, eu moro nos Estados Unidos faz 19 anos. Eu estava aqui quando teve o ataque nas Torres Gêmeas. Eu estava aqui quando teve a recessão de 2008. Eu nunca vi o impacto na sociedade, na economia do país, na vida diária das pessoas, como estou vendo nesse momento. Quando as Torres Gêmeas foram atacadas, a gente ia num shopping center, vamos dizer, vazio, né? Mas tinha os locais para as pessoas irem ainda, né? O comércio foi afetado, como vocês devem saber, a economia foi afetada porque as pessoas pararam de viajar. E similar foi a situação de 2008, a recessão de 2008, que causou grande desemprego aqui no país, no mundo inteiro, né? Mas agora é um outro nível. Mas uma coisa que é impressionante para mim, que estou aqui, é como o governo está também lidando com essa situação. O governo está fazendo vários estímulos econômicos para as pessoas não perderem empregos. O estímulo é para os empregadores. Dependendo das empresas, eles dão um incentivo de até 10 milhões de dólares para ser usado a mão de obra, né? E depois que isso terminar, 75% desse incentivo vai ser perdoado, né? Significando que o pessoal não vai ter que pagar 75% desse empréstimo. Isso é para remediar o possível desemprego.
Então, outra coisa também que o governo está fazendo, vai começar a enviar, essa semana parece que vão começar a enviar cheques para as famílias, como um incentivo financeiro, né, ao indivíduo, não só a empresas, de $1.200 por adulto que declararam imposto de renda nos últimos 2 anos que passaram, e $500 por cada criança. Claro que não é um valor, né, muito significante, mas são medidas que o governo está fazendo para proteger a família americana, né, as pessoas que não estão trabalhando, né, a pelo menos um alívio temporário, né? Então, essas coisas, essa realidade que estamos vivendo e a forma que o governo americano está lidando com a situação é diferente da forma que foi nesses outros eventos que passaram nesses últimos 20 anos, 19 anos, né, que eu presenciei. Foi muito diferente. Mas, é como eu estava falando, é como nós estamos vivendo o apocalipse. Por exemplo, Rafael, mostra aí uma das vias mais movimentadas aqui de Los Angeles. É a I-405. Deixa eu achar aqui. Mostrar para vocês o antes e o depois. Eu tenho só a foto do depois aqui. Ah, é? Sim, vou colocar aqui no stream. Olha só, não tem ninguém na rua. Ninguém. Antes, isso aqui não dava para andar. O speed, o maximum speed, o limite máximo de velocidade, não é que o limite máximo não é legalmente, mas é que tu podia andar de tantas pessoas, eram umas 10, 15 milhas por hora. E olha só, não tem ninguém nas ruas. Isso é inacreditável. Isso é uma pista de 6 ou 7 linhas, cada lado. Era lotada, sabe? O pessoal está levando a sério isso aqui. Já é regra, isso lá de Nova York, o antes e depois. A foto, isso é o Times Square. Para quem já foi a Nova York, já sabe, né, que a imagem da esquerda é como era antes, é um formigueiro, né? A imagem da direita foi tirada 2 dias atrás, né? Não tem ninguém nas ruas, né? O pessoal está levando a sério. É obrigatório o nosso uso de máscaras quando a gente sai na rua. A polícia está começando a fazer abordagem, acho que se chama blitz, né? E desculpa, porque eu moro aqui há 19 anos e às vezes meu português fica meio misturado com o inglês. Então, a polícia está fazendo abordagem. Essa aqui é a 405 hoje. A via mais movimentada de Los Angeles. Ninguém na rua. E, como eu estava falando, hoje em dia, se eu sair na rua, é obrigatório eu estar usando máscara. Todo mundo é obrigatório, não é mais se você quer ou não quer. Não existe mais essa liberdade, vamos dizer, de escolha para proteger a população, né? Então, o uso de máscara é obrigatório hoje aqui nos Estados Unidos. A gente não pode sair de casa para coisas que não são essenciais, né? Por exemplo, comprar comida ou ir ao médico, né? E a polícia está começando a parar as pessoas para perguntar onde é que as pessoas estão indo. Ontem eu falei com uns amigos meus que moram na Georgia, em Atlanta, e a mesma coisa está acontecendo lá. Saem de casa, quando vê a polícia te para ver onde é que tu está indo. Isso é para enforçar e para prevenir, né, que as pessoas que não estão conscientes, né, que não estão vivendo na pele a consequência desse vírus,
que elas, de uma forma ou de outra, protejam as outras pessoas, né? Por bem ou por mal. Então, o governo está tendo que tomar umas medidas drásticas, né, para botar isso sob controle. Agora o Rafael vai falar da situação que ele está vivendo em Londres. Bom, aqui no Reino Unido, especificamente em Londres, nós estamos passando por uma situação similar. É uma situação de impacto total. Eu vou colocar aqui também um comparativo de imagens para a gente ter uma ideia. Okay. Aqui é Trafalgar Square, o coração de Londres. Ó, ela fica sempre movimentada, sempre, dia e noite, e está simplesmente vazia. Então aqui a quarentena foi prolongada provavelmente até setembro, ou mais, ou até o final do ano também. Mas eles estão discutindo essa possibilidade. Está tudo fechado também, não tem muitas opções, só o essencial. Os Estados Unidos e a Inglaterra são muito similares em forma de medidas. Então está tudo fechado, só mercados abertos, farmácias, e o governo também disponibilizou um auxílio de 80% do pagamento para as pessoas, para os empregadores, mas o crédito não vai para a pessoa física, o crédito vai para a empresa para evitar o desemprego. Então, isso daí está sendo muito legal. Eu ainda não comecei a receber o meu, mas vários amigos já começaram, então já está começando a ser resolvido isso daí. Agora, no final do mês, provavelmente eu vá receber também esse auxílio aí. Deixa eu ver, eu vou colocar mais algumas imagens aqui que mostra a cidade como ela está agora. Ó. É simplesmente vazia. Essa foto aqui também é de hoje de manhã. E essa aqui também. Para quem conhece Londres, para ver, para quem tem uma ideia de como a cidade se comporta normalmente, isso é uma coisa muito, muito, muito impactante. Olha só, olha essa rua aqui, ó. Olha só, é inacreditável. Nós nunca passamos por um momento assim. Eu estou aqui há 17 anos, eu passei pelo atentado de 2007, que foi uma coisa absurdamente horrível aqui. Passei pela morte do Jean Charles, também o brasileiro que foi morto aqui, mas nada se compara ao que nós estamos passando aqui. Racionamento de comida, está muito difícil encontrar produtos essenciais, tipo carne, está muito difícil encontrar. Já está havendo a escassez de produtos nas prateleiras. Então, isso foi um péssimo momento. O momento que está acontecendo isso foi exatamente o momento que não deveria acontecer, que foi quando a Inglaterra está se desvencilhando da comunidade europeia, né? Então, isso não foi uma boa hora para acontecer. Mas, e como eu falei antes, como tem quase 500 infectados só aqui no meu bairro, as pessoas que vão no mercado já vão receosas, porque sabe que o vírus está logo ali fora, entende? Eu abri a porta de casa, saiu de casa, e o vírus está ali. Então, nós acreditamos que a infecção seja iminente aqui, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas então nós temos que fazer o possível, usar todas as medidas preventivas para evitar esse desastre. Bom, agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Lilian, que vai nos passar a realidade lá da Itália. Deixa eu colocar aqui na tela. Okay. Oi, pessoal. Me escutam? Me veem bem? Tudo perfeito, Lilian. Perfeito. Ótimo. Boa noite, aqui já são 11h30 da noite. Eu moro em Brescia há 11 anos, que é uma das regiões principais da Lombardia, que é a região mais atingida pelo Covid-19.
E a população, atualmente o número da Itália de contágios são 156.363, esses dados são atualizados hoje às 18 horas. Só que na Lombardia, que é a minha região, tiveram total de 59.052 casos, e desses, 17.166 foram curados. Atualmente positivos tem 31.265 e mortos 10.620. Só que na Lombardia, na Itália, invece, totale deceduti, total de mortos, 19.900 pessoas morreram. Atualmente positivos em toda a Itália, 102.253 casos. E pessoas muito próximas da gente morreram, mais ou menos as restrições que colocaram são iguais para os Estados Unidos e para Grã-Bretanha, cioè não se pode sair de casa sem máscara, sem luva, se pode sair de casa só tanto para fazer, para ir no supermercado, e não 1000 vezes por dia. Uma vez na semana, tu vai e compra os teus bens de necessidade, bens essenciais, se pode ir na farmácia e se pode ir no médico, mas sempre com consulta, tu não pode, se tá sentindo sintomas de Covid, alguma coisa parecida aí no hospital, não, tem que chamar a ambulância te busca em casa. E as ruas vazias, como Londres, como Los Angeles, uma tristeza. A Itália, digamos, está com portas fechadas desde o dia 9 de março, e o presidente já disse que antes do dia 3 de maio não abre mais nada. Eles autorizaram a abertura de cartolerias e livrarias e lojas que vendem artigos para recém-nascidos. Mas aqui na Lombardia, eles já disseram, não, ninguém sai de casa ainda, porque teve um leve aumento, de novo, de mortes. A curva tinha começado a baixar, mas com a melhoria do tempo e com o calor que está chegando, as pessoas já enjoadas de estar em casa por tanto tempo começaram a sair de novo. E ele já avisou, se alentar a corda agora, volta tudo de novo, então é melhor ficar em casa por mais um pouquinho, e as empresas não vão poder abrir porta antes do dia 3 de maio. Até porque para passar a Páscoa, passar feriado dia 1º de maio, que geralmente as pessoas querem sair, ou querem ir para segundas casas, ou querem ir para a praia. Então, eles disseram, fechamos as portas e esperamos passar essas festividades para ver se realmente as pessoas entendem que não é só uma gripezinha. É ótimo. Ótimo. Eu vou colocar agora aqui o nosso convidado mais que especial, o Dr. Carlos Bauerman. Ele vai nos explicar, vai nos ensinar também, passar um dado mais técnico sobre o problema, e acredito que todos vamos aprender com ele. Vou colocar aqui na tela. Ok? Estamos ao vivo, doutor Carlos. Boa tarde, queria agradecer a oportunidade aí, né, de estar participando dessa live, né? Agora no Brasil são 18 horas e 24 minutos, estou entamando a Edith, né? Do outro lado do mundo aqui, né, mas não longe de todos, perto de todos, né? Então, assim, é importante salientar com relação ao Covid-19, né? Dados atualizados de hoje, então, mostram que temos no mundo 1.780.000 pessoas contaminadas, né? Ou diagnosticadas com Covid-19, e óbitos 112 mil, quase 113 mil pessoas no mundo inteiro, né? Isso me dá uma mortalidade hoje de 6,3%, né? Quem convive e vive diariamente com relação à Covid trabalha em cima de estatísticas, né? E estatísticas iniciais mostraram, né, que 1% da população mundial provavelmente vai a óbito com Covid-19. Então, seria em torno de 78, 79 milhões de pessoas, né? Para ver a grandiosidade dessa patologia, o problema que isso aí tudo que é nível, problema econômico, problema de saúde,
pega todas as camadas da população, né, e vai acabar, no final, sendo sempre prevalecendo a população mais pobre, sendo prejudicada por isso, por vários motivos que a gente não vê o caso, a gente vai discutir isso aí, né, mas isso aí é sabedor, né. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil, hoje, nós temos confirmados até às 18 horas de hoje, diagnóstico de 22.169 pessoas, óbitos 12.223, uma mortalidade de 5,5%. Então, a linha está muito acima do que a gente precisa melhorar ainda para que o sistema, não só o Sistema Único de Saúde do Brasil, mas todos os sistemas que atende, né, ter a condição de se preparar para atender um volume alto de pacientes, uma patologia que tem uma virulosidade muito virulenta, então cada 12, 24 horas, ela consome bastante o paciente, né? Então, essa é a grande preocupação mundial, né? É o sistema ficar inoperante por falta de leitos, né? Falta de respiradores, né? Nas últimas 24 horas, Rafael, Sheline e Lilian, morreram a cada 15 minutos no Brasil um paciente por Covid. Uau! Né? Então, para você ter a ideia da magnitude do Covid, né, a gente vai falar sobre as pandemias mundiais. A primeira relatada foi a cólera. Centenas de milhares de pessoas morreram em 1817, 1820. Não se sabia, não tinha cidade estatística, né? A tuberculose, que começou em 1850, matou já 1 bilhão de pessoas, né? Ela vai desse 1850 até 1950, depois ela ressurge. Tá? A varíola, 300 milhões. Foi lá de 1890, 1900 até 1980, por exemplo. O tifo, 3 milhões de pessoas. E as duas últimas, né, que são a malária, que começaram em 1980, né, que já tem 3 milhões de óbitos no mundo, né, só perde para o HIV, que foi 22 milhões. Olha a magnitude do Covid, né? O HIV até hoje matou 22 milhões de pessoas no mundo inteiro. Né? E a perspectiva do Covid quando passar a pandemia, tem 78 milhões de pessoas indo a óbito. Então, essa é a gravidade do caso e envolve vários níveis estatais, vários níveis de assistência. É complexa a coisa. Tá? E, doutor, se o senhor pode falar também da situação, de repente, assim, de como que é a situação, se as pessoas têm sintomas, especialmente aí na área que você está, né? Acho que tem muita gente que está assistindo agora. As pessoas têm que entender que a gente trabalha em cima de protocolos. Protocolos são coisas institucionais que planejam a saúde, né? Epidemiologicamente, vai planejando a saúde. Como a gente vai rastrear esses casos? Então, fala-se em síndrome respiratória gripal, né? Síndrome respiratória afebril e síndrome respiratória febril sem insuficiência respiratória se mantém em isolamento, se mantém em casa, né? Aqui, por exemplo, o que nós estamos fazendo em Tramandaí, né? Temos 3, 4 equipes volantes que, através do WhatsApp, que a gente pode encontrar no site da prefeitura, marcam a consulta lá, estou gripado em casa, vamos lá, vai um médico, tem uma equipe com 2 médicos, tem outro que tem 2 com as enfermeiras só. Dependendo da gravidade do caso, vai médico ou enfermagem, né? Os quadros gripais, todos estão em casa, né? Isso esvaziou o pronto atendimento do UPA, isso esvaziou o Hospital Tramandaí, para que a gente tenha condições de ter um suporte mínimo preparado para receber, se houver no caso, né, pacientes com Covid-19. Então, síndromes respiratórias gripais afebril, ok, vai contatar, ou a febril que está estável, como se a gente tivesse uma gripe em casa, tivesse com febre, chá e cama, né? Agora, o que a gente orienta? Para deslocar para uma unidade de pronto-atendimento ou uma referência, paciente que tem esse síndrome gripal com insuficiência respiratória, né? Dificuldade de respirar, mas a dificuldade de respirar, sempre diz assim, mas o paciente tem bronquite crônica, que é grupo de risco. O paciente tem bronquite crônica, ele sabe qual é a falta de ar que ele tem, porque ele já tem bastante tempo. Tem alguma coisa acima disso, ele vai saber a diferença. Então, quem tem problema pulmonar vai saber o que eu estou falando. Então, para a gente também não entupir o sistema e para que não haja aglomeração. Então, a gente tem que estratificar isso aí estatisticamente para a gente poder selecionar os grupos que são de riscos aí, tá? Mas isso é importante, assim, saber. Paciente que não tem insuficiência respiratória, permaneça em casa e avise o seu médico ou o sistema de saúde municipal, porque ele deve estar preparado para atender qualquer caso assim na residência.
Exato. E agora, eu não sei se tem alguém aí, o pessoal que está assistindo, se tem algumas perguntas, por favor, botem nos comentários. Michele, salientar, as pessoas sempre perguntam assim, por que eu vou no hospital e não coleto o exame PCR, né? Uhum. O protocolo de hoje, no Brasil, é assim, até por falta de kits e tal, o paciente que está em insuficiência respiratória na UTI que vai ser coletado para a gente ter certeza que ou não que é aquilo ali, entendeu? Mas provavelmente agora isso deve mudar nos próximos dias, porque estão chegando os kits de teste rápido, né? A gente sabe que sem as falhas, mas a gente tem que pegar o paciente mais além do quadro infeccioso viral, tem que estar no 8º dia contaminado em diante para a gente ter uma, né? E o PCR até 48 horas. Então, o protocolo hoje, se coleta PCR que o paciente está em insuficiência respiratória, né? E uma coisa também que o doutor falando do protocolo aí que me lembrou aqui também, como estão os testes estão sendo feitos, já criaram vários drive-thru, né? As pessoas só vão com o carro e o teste é feito tudo dentro do carro mesmo. Só que, claro, pelos mesmos motivos, para não criar, né, não ter muita gente lá que de repente não tem sintomas, mas está com medo e usando, né, os equipamentos, as coisas que estão em falta hoje em dia. Tu tem que ir no teu médico primeiro e o teu médico aí te indica para te fazer o teste. Aí tu nem sai do carro hoje em dia aqui, tu só vai no drive-thru e faz o teste. O importante, assim, no geral, eu sempre tento para as pessoas entenderem, nós estamos entre os EPIs, que é uma questão mundial hoje, né? Esquema de proteção individual, né? Máscaras, do outro lado os ventiladores e no meio está todo mundo. Então, a coisa é bem complicada. A questão tem cidades, por exemplo, São Paulo, Santos, se não me engano, está fazendo a questão do kit rápido, teste rápido, fazendo drive-thru, e isso aí era o ideal, né? O ideal é que todas as pessoas fizessem ou um PCR ali para família, com um kit rápido para tentar, né? Até por uma questão de botar essas pessoas com segurança para o mercado de trabalho depois, que isso aí vai ser um problema mais adiante, ali, o sentido de essas pessoas vão retornar ao mercado de trabalho, já que retornaram e ficaram em casa, protegidos, e agora quem é que vai para lá, para a rua? Quem é que vai para lá? O assintomático também se sabe hoje que o assintomático passa o Covid-19, e essa questão da criança, principalmente, um dos pacientes sintomáticos são 1/4 da população, praticamente, que passa para pacientes que entram em insuficiência respiratória, né? Indo sabendo que no total 85% são assintomáticos, 80% a 85%. Esse é o problema, né? Dr. Carlos, nós temos uma pergunta aqui muito interessante da nossa amiga Denise Ferreira. Ela pergunta qual o número de leitos e respiradores que nós temos em Tramandaí e qual a tua opinião pessoal sobre o uso da cloroquina. Com relação a respiradores per capita, Tramandaí, se fosse fechar a cidade, todo mundo estava salvo, se fosse o dado estatístico, né? Nós temos, na verdade, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza é 3 para cada 10 mil, nós temos 16 aqui em Tramandaí, né? Então, mas a gente tem que dar suporte, né? Suporte para outras cidades. O Osório agora está abrindo mais 10 leitos de UTI. Torres também deu uma upgrade lá na questão da UTI também, uma reforçada questão de ventiladores, né? Então, assim, se fosse questão de Tramandaí ou região, a gente estaria suportando bem aí, que eu acho que aqui a gente não vai ter essa necessidade toda. Eu sou bem... fico bem positivo com relação a isso. Acho que a gente não vai sentir aqui esse impacto todo, mas se a gente não relaxar nessas questões do distanciamento e do isolamento, né? Muito importante, que a Michele está falando, a questão de separar o que é isolamento, o que é distanciamento, as pessoas entenderem, né? Isolamento se preconiza para as pessoas que têm fatores de risco. O distanciamento é que o distanciamento e isolamento se misturou muito e as pessoas confundiram muito e as coisas foram... E se perdeu o fio da meada com relação a isso. Então, agora o momento é obedecer o que o Ministério da Saúde fala com relação ao... né? Essas normas são mudadas de cada 3 dias. Vocês vão ver se tem protocolos de 3, 4 dias estão mudando, né? Então, assim, o importante é a gente manter
firme, porque isso aí não é uma coisa que alguém inventou, isso é ciência, então tem gente por trás disso há muito tempo, né? Então, isso me lembra de uma coisa que a Lilian falou nas nossas conversas preliminares aqui, que lá na Itália estão dizendo para todas as pessoas se comportarem como se todo mundo tivesse contaminado. Quer falar um pouquinho disso aí, Lilian? É verdade. Pouco tempo na TV eles falaram essa coisa que eu achei muito interessante, porque com o discurso dos assintomáticos, que tu não sabe se tem o vírus ou se não tem, quem tem ou quem não tem, seria prudente que cada pessoa se comportasse como se fosse contagiado, então não ser egoísta de pensar só em si mesmo, mas de pensar no próximo. Máscara para sair de casa, luva, manter a distância mínima de 1 metro e se isolar o máximo possível. Até dentro de casa, obviamente dentro de casa tu não vai usar máscara, mas ficar o mais tempo possível isolado das outras pessoas, aquele mínimo de 14 dias, que é o tempo média que o vírus leva para revelar todos os sintomas, quem tem sintomas, quem não tem sintomas, e é bem por aí, se comportar como se fosse já contagiado, porque tu não sabe realmente, e assim tu não sabe como as outras pessoas têm mais assintomáticos do que pessoas com sintomas, e é por isso que o vírus se espalha assim tão rapidamente, porque as pessoas não estão dando a importância real a esse vírus. A forma de contágio é muito rápida e se expande muito rapidamente. O doutor está dizendo, tem 16 respiradores. Se toda a cidade ficasse doente ao mesmo tempo, ainda que a quantidade per capita seja correta, mas se todo mundo fica doente no mesmo momento, 16 respiradores é nada. Então tem as outras patologias não pararam. Claro, é o comportamento das pessoas a decidir quanto vai ser grande a quantidade de contágios ou não. Está nas nossas mãos fazer esse número diminuir ou não. E cada um tem que fazer a sua parte, não adianta, mas o meu vizinho está saindo sem máscara. Dane-se, tu faz a tua parte, te assegura que todos da tua família estão fazendo a sua parte e cada um cuida do seu, porque senão o coletivo não vai dar conta. Cada vez, o problema é que enquanto o vizinho não ficar doente, enquanto não tiver um caso real muito próximo de ti, as pessoas não vão dar o peso real a essa pandemia, infelizmente. Pessoal, eu estou com umas perguntas aqui bem interessantes. O pessoal está começando a largar perguntas nos comentários. Então, a Denise também perguntou qual a tua opinião pessoal sobre o uso da cloroquina, doutor. Eu estava comentando, pulei essa parte, a questão da cloroquina tem um protocolo já em ação, né? O Albert Einstein lá, tem Porto Alegre parece estar participando disso aí, parece que o Clínicas está participando desse protocolo, né? São coisas muito recentes, né? Tudo não são ainda dados científicos, mas tem pacientes que tiveram uma melhora com o uso de cloroquina, mas para dizer que isso aí é uma coisa estatística, que isso aí mereça uma importância de tratamento, ainda é muito cedo, né? A questão eu dei o exemplo, você estava conversando antes, né? Nós temos uma paciente que, a única paciente que eu mandei foi uma paciente que veio da Europa, veio de Itália, Bélgica, Portugal, Espanha, zona de risco, chegou em Porto Alegre, já se manteve em isolamento, isso que ela estava com a família, se manteve em isolamento, e foi para o Mãe de Deus, fez o exame e manteve em isolamento mesmo, e veio para Tramandaí, e a gente ficou monitorando, né, junto com a secretaria, com a vigilância aí, essa paciente. E os familiares foram para a casa deles, né? Fiquei mais com relação aos familiares, a gente já tinha feito de 2, tinha dado PCR negativo, e depois dos outros 2 também deu negativo, porque a gente confirmou que dessa paciente, que ela hoje já está curada, já vai estar no 27º dia, e essa paciente, por curiosidade, toma cloroquina, né, e vitamina D já fazem 2 anos, então, mas isso não é um dado não é um dado científico, é um dado, né? Então, mesma coisa que estão hoje, estudos são antirretrovirais, que qual é a função dele? Diminuir o processo inflamatório pulmonar, que é a maior causa de insuficiência respiratória e maior causa de óbito do Covid. Certo. Diminuir essa velocidade.
Aqui temos uma pergunta também do João Francisco Peroni Filho. Ele pergunta, em relação ao grupo de risco, pressão alta, mesmo controlada, existe o risco de agravamento caso contaminado? Sim, sim. São pacientes hipertensos, diabéticos, né? Paciente com quadro pulmonar, né? Todos os pacientes, a idade, seus pacientes são um grupo de risco, né? Se bateu muito com relação a certas medicações, porque se descobriu que certas medicações que agem também nessas mesmas, vou dizer assim, essas mesmas células que o Covid age, que são inibidores são 2 remédios, inibidores de ECA e BRA, que são receptores de angiotensina ali, que são no pulmão, só para tentar, não quero muito né, mas assim, esse paciente hipertenso, por exemplo, toma losartane, vou dizer o nome da medicação, losartane e captopril, não toma porque pode acontecer, não tem nada cientificamente comprovado, os hipertensos mantêm as medicações que estão tomando, fale com o seu médico, fale com a unidade básica de saúde, não mude nada antes de falar com o médico ou consultar. Então, em cima disso, assim, é uma doença muito recente, que veio uma volúpia impressionante, né? Numa velocidade muito grande, e isso aí fez com que muitos estudos, eu acho que nunca se estudou tanto algum vírus no mundo como se estudou hoje, né? Então, ainda é muito recente dizer que você tem alguma função ou é um tratamento definitivo. Certo. Temos aqui uma pergunta também da Denise Ferreira, uma outra pergunta. Caso se tenha algum familiar com sintomas de febre e tosse, deve ser isolado do resto da família, mesmo sem ele ter certeza que se está contaminado? Sim, sim. Quadro respiratório gripal, que está sintomático e tal, deixar isolado dentro no outro quarto e a família entrar em contato com unidade base de saúde ou com a Secretaria de Saúde dos municípios, aí, que sempre tem alguém para dar um retorno com relação a isso. E tem o da SERVES também, acho que não me engano, assim, o número da SERVES, Central do Estado, que eles vão orientar o que tem que fazer. Mas esse paciente mais sintomático, normalmente esse paciente é o que a gente fica mais de olho, né? Sem dúvida nenhuma. Temos uma pergunta aqui da nossa professora Rosana Amaral. Ela deu aula para nós 3. Um grande beijo, professora Rosana. Ela pergunta, a pergunta dela é a seguinte: sabemos que muitos estudos estão sendo feitos. Alguma perspectiva de vacina para breve ou longo prazo? Não, ainda não. Curto prazo, não. Médio e longo, talvez, né? Questões de um ano e meio, se falava há um tempo atrás, mas é por aí. Sim. Tem várias pesquisas acontecendo aqui nos Estados Unidos e testes sendo conduzidos atualmente das pessoas que estão em hospitais, né, que estão infectadas, estão servindo, de certa forma, de cobaia para o desenvolvimento de uma vacina, né, que diz que a previsão é para o ano que vem, mas, né, se Deus quiser, vai ser uma coisa mais recente. Né, mas o governo daqui está trabalhando bastante para achar uma solução o mais rápido, né, que possa dividir com o resto do mundo. E eu gostaria também de mencionar algo muito legal, de uma amiga, a Isamara Dávila, lá de Tramandaí. Queria mandar um beijão para ela. Ela doou 500 máscaras para a UPA. Legal. Muito legal. É verdade. Muito legal. Isso foi muito admirável e nós agradecemos em nome de toda a comunidade. Isa, seu um anjo. Muito obrigado. Importante nessa época, né? Desculpe interromper, a solidariedade é uma coisa impressionante, né? Porque o mundo é dos mais aptos, não é dos mais fortes, entendeu? O ser humano tem um poder de adaptação impressionante, né? Então, isso aí é importante. Acho que isso aí fez repensar não só sobre doenças, sobre saúde, atenção básica, sobre a questão de tudo, né? Acho que fez repensar a vida de todo mundo. Exatamente. Nos tornamos mais humanos, né? E, vamos ver nos comentários aqui. Quem tiver perguntas, por favor, pessoal, coloquem agora nos comentários. E outra coisa que eu queria aproveitar a oportunidade, enquanto o Rafael está olhando se tem alguma pergunta ali, antes de nós encerrarmos a nossa live. Se tem alguém que está assistindo, conhece alguém
na área de saúde em outras partes do Brasil que estariam dispostos a, de repente, fazer parte de uma próxima live, se a gente fizer, e dividir a experiência de outras partes do Brasil e, de certa forma, unir forças, né? E cada um aprender da sua... o marido está dando um beijinho ali. Ele devia dar um oi para todo mundo aqui também. Amor? Adesso eu vou dar um tchau tu. Agora já vamos cobrar, né? Arriva. Ciao. Bene. A rainha, isso aí. Ensinou bem, Lilian. Domesticado. Poverino. Mas então, assim, ó, se alguém que está assistindo conhece alguém, prefeitos de cidade, né, eu sei que algumas cidades no Brasil foram fechadas, literalmente fechadas, né, entre em contato comigo, com o Rafael, mande uma mensagem no Facebook, né, que a gente gostaria de ter a oportunidade de conversar com essas pessoas e ter essa pessoa na nossa próxima live aí para dividir mais informações com o resto da população. Eu tenho uma pergunta aqui do meu primo Kim Max, um grande abraço. Olha só, quem já faz uso contínuo da hidroxicloroquina por doença crônica, possui algum fator extra de prevenção pelo uso do medicamento? É o que alguns trabalhos sugerem, né? Mas não é nada ainda decretado cientificamente. Né? Alguns trabalhos sugerem que esses pacientes não fazem um quadro a virulência não é tão grande como outros pacientes, né? Então, isso aí faz um fator protetor desse quadro de insuficiência respiratória, né? Sim. Por isso que surgiu todo esse alvoroço pela cloroquina e pela hidroxicloroquina. Sim. Vamos esclarecer mais algumas 2, 3 perguntas aqui antes de encerrar a live. Sim. Tem uma pergunta do nosso grande amigo Rafael Ferreira Pedro, do nosso grupo de Tamandaré, um abraço. Pessoas com asma, rinite e bronquite fazem parte do grupo de risco, devem ter uma prevenção maior? Sem dúvida, fazem parte do grupo de risco e são pacientes, como eu comentei no início, né? A síndrome gripal, a síndrome viral respiratória, com insuficiência respiratória, que a gente tem que ficar mais atento, né? Esses pacientes são DPOCs, que a gente tem doença broncopulmonar obstrutiva crônica aí, são pacientes que têm falta de ar, e essa época é muito propícia a isso, a saída do verão para o outono e a saída da primavera, do verão para o outono, né? E a troca de estação, para eles, é o dia mais quente, a noite mais fria. Isso aí traz para eles um problema respiratório sempre, né? Não é o calor nem o frio, é a troca, a variação de temperatura diária. Então, esses pacientes com esse quadro de falta de ar, esses são os pacientes que têm maior risco, sem dúvida nenhuma. Mas a falta de ar que ele tem já é tanto tempo que ele já sabe que tipo de falta de ar tem. Quando esse tipo de paciente disser assim, essa falta de ar que eu tenho não é aquela que eu tenho sempre, então esse paciente tem que procurar a referência, o UPA, ou o hospital de referência, onde a sociedade dá a referência. Entendeu? Esse paciente é o primeiro paciente a ser atendido, assim, paciente que a gente tem uma prioridade de atendimento. O importante é dizer que esses pacientes, todo o quadro de síndrome respiratória que entra no hospital, é protocolar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é tratado como um Covid, depois que a gente vai descartar. Né? Ainda mais se esse paciente é insuficiência respiratória, mas se esse paciente está com quadro viral, com uma dificuldade de respirar, esse paciente, como você tinha comentado, esse paciente tem que ir mais rápido para o tubo, por isso que a dificuldade do respirador. A gente não, em outras patologias, a gente segura um pouquinho mais, mas no Covid se sabe, se a gente antecipar, o risco de morte é muito menor, então a gente acaba antecipando por parâmetros que a gente usava para outras doenças, entendeu? Temos uma pergunta aqui da nossa professora Rossana Amaral também. Sem vacinas, sem medicação, como faremos? Vamos ficar em casa até quando? Bom, é a pergunta que todo mundo quer saber, mas assim, a questão que se sabe hoje, se nós mantivermos o isolamento, o distanciamento social, principalmente o isolamento, chegar a um nível que é o ideal, que a estatística mostra, de 70%, né? E nós conseguir que as pessoas comecem a ter o vírus
e depois ficarem imunes a isso, numa velocidade que a gente consiga tratar as complicações. Acho que ficou bom assim, né? Ó, então, assim, que as pessoas tenham o vírus, que as pessoas tenham a resistência a esse vírus, que é uma vacina, né? Então, se a gente conseguir um isolamento de 70%, que a gente consiga crescer a questão da contaminação lentamente, a gente não vai... Então, o importante é manter o isolamento, o distanciamento, para que a gente consiga achatar a curva e faça com que a população atinja um nível de doença que esteja um platô, que o sistema consiga... Entendeu? Porque gripado com H1N1 vai ter, influenza vai ter, Covid daqui 2 anos vai ter, entendeu? Então, a questão é assim, a questão é muito... É um momento muito complicado. A gente sabe a questão econômica, mas se sabe também, por questões estatísticas também, que países que fizeram isso em outras crises recuperaram a economia lá na frente. Entendeu? Né? Exemplo de crises que não foi de pandemia, mas de guerra. A Alemanha é um, o Japão é outro. Só falando em guerra. Isso aqui é uma guerra que o nosso inimigo é virtual. A gente não enxerga. É pior que isso aí. Então, mas manter o que o seu ministério, que o seu país fala, que o seu sistema de saúde fala, que eles têm esses dados estatísticos, que a gente tem que baixar isso aí e criar pelo menos a imunidade, né? As pessoas, por exemplo, que já estão imunes, criar essa imunidade e ver. Aí essa seria a vacina no momento, entendeu? E mais adiante, né, observando os dados. E essa é a pergunta que eu acho que todos nós no mundo inteiro temos. Por exemplo, né, nós tinha a ordem do governo para nós ficarmos em casa até o dia 15 de abril. Há uns dias atrás, isso já foi estendido até dia 15 de maio. Então, né, infelizmente, parece que é uma coisa que ainda está na fase de desenvolvimento, né, que não se tem uma resposta ainda concreta, e os governos de todos os países estão tentando desvendar esse mistério, de certa forma, né, para controlar. E, infelizmente, às vezes se tem uma projeção, né, de que vai ser controlado até uma certa data, mas as coisas desenvolvem de uma outra forma, né? E esse é o momento que nós temos que tentar, o máximo possível, ter paciência, né, e fazer a nossa parte. Né, infelizmente, é essa situação que a população do mundo inteiro se encontra. Verdade. Então, a questão aqui no início disso aí tudo, se falava em 12 semanas, né? Vamos ver. Depende de nós diminuir isso aí, né? Aqui, 3 meses para quem é diarista e coisa, isso aí complica, né? Para quem não tem. Já tá... Mas assim, só nós podemos diminuir isso. Fazer a diferença. É muito difícil conscientizar o povo. Aqui estava todo mundo mais ou menos conscientizado. Primeiro dia de calor, foi o povo para a rua. É muito complicado. Entende? Então, vou aproveitar a oportunidade aqui e desejar uma feliz Páscoa para todas as pessoas que estão assistindo, todos os amigos, familiares, todos os lugares do mundo aí que estão assistindo. E vamos encerrar a live agora? Sim. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Lilian, feliz Páscoa a todos. Doutor Carlos. Obrigada a vocês pela oportunidade. Voltaremos. Voltaremos. Muito obrigado. Obrigada a todos por assistirem e até a próxima. Até Feliz a próxima. Páscoa. Um grande beijo. Olá.